Paz e luz seja sobre você. Continuando falando acerca da Torre de Babel, encontramos, as explicações do porquê Deus teria confundido a língua dos homens. Ou seja, se os homens estavam evoluindo, por que não deixaram ele evoluir? Já que a ciência é tão boa, tão gostosa, Desde coisas simples, como um banho quente a ciência nos proporciona, até coisas maravilhosas, como a internet, que é um espaço livre para todos dizer o que pensa e colocar o que pensa. Mas a gente vê um perigo nisso, porque o homem, ele é muito perigoso para si mesmo. E o homem desprovido de equipamento, ele já faz muito estrago. Imagina quando o homem possui ou passa a possuir um equipamento. Encontramos na história isso. Por exemplo, quando algumas tribos descobriram o ferro e a estrutura do aço, como era que fabricava o aço, essas tribos começaram a fabricar aço e começaram a criar uma nova profissão. Quando eles estavam precisando de coisas, de dinheiro, de comida, alguma coisa, eles iam, matavam as outras tribos e roubavam para si, levavam para casa escravos, matavam e tal, porque a espada dava a eles superioridade. Veja, esses homens eram brucutus. Imagina os homens antes do tempo recebendo uma tecnologia muito grande. Eles se autodestruiriam muito rápido. E eu acredito que tenha sido este o principal motivo de Deus ter confundido. Deus não é contra a ciência. Deus nunca foi contra o conhecimento, como alguns pensam, como alguns pregavam. Não, Deus é ciência. Tudo que Deus fez tem um fundo científico. Desde a expansão da molécula a esses planetas enormes, sustentados do nada. Planetas maiores do que a Terra 1000 vezes. Sustentado por forças que nós não conhecemos. São as forças do invisíveis. Se você olhar para a Terra, você vai notar o seguinte, que Deus fez isso de propósito. Deus dividiu o conhecimento de propósito. Porque o conhecimento num só lugar iria facilitar para os maus homens dominarem esse conhecimento e destruírem os bons homens. Vamos citar alguns exemplos. Por exemplo, temos aí os grandes descobridores da Terra, os chineses. A China é incrível. Ela descobriu a porcelana, ela descobriu o vidro, ela descobriu N coisas que hoje desfrutamos. A borracha, e a acupuntura, não é somente descoberta em termos científicos, mas também em termos de medicina. E a pólvora foi descoberta pelos chineses alquimistas, escondidos. Eles eram secretos, faziam suas experiências na lua cheia, e as mulheres eram impedidas de participarem dessas reuniões secretas de alquimia, Segundo alguns, porque mulher falava demais, e mulher não guarda segredo. Bem, esta é uma opinião, que se diz até hoje, que os alquimistas não permitiam mulher, e até hoje os maçons também não permitem, dentro dos seus maiores graus, porque eles dizem que mulher não guarda segredo. E é melhor concentrar o segredo no homem. Quando a mulher se revolta, ela detona o homem, segundo essa crença, E, sendo tudo homens, ficaria melhor o segredo. Então eles trabalham em cima de segredos. A pólvora foi guardada durante muito e muito tempo. Como é que faz? Eles faziam as bombinhas dele com bambus, depois com papel. Inclusive os chineses foi que inventaram o papel. E depois os brancos alemães utilizaram para fazer as suas cartas. Os papiros vieram dos chineses. A bandeira que inventou os chineses. Mas quando os brancos, os chineses nipônicos amarelos, cor de amarelo, descobriram a fórmula
da pólvora, esses brancos não perderam tempo. Começaram a detonar a cabeça de alguns inimigos dele. E aí logo a pólvora passou a fazer parte da guerra e até hoje está sendo, né, participante das guerras. Do jeito que uma pólvora detona uma pedra e abre uma rua, ela detona a cabeça de milhares de pessoas e manda para o inferno um bocado de gente. Então, foi até salutar essa divisão que Deus fez na Torre de Babel, porque se ele não tivesse dividido, esses brucutus, eles iam se somar ao conhecimento e ia haver um boom de conhecimento como houve hoje, como está havendo na atualidade. O cara compra um computador, daqui a um ano o computador já está ultrapassado, é outro computador com uma velocidade incrível. E isso iria acontecer antes com a união da Torre de Babel. Então Deus resolveu dizer, não, vamos espalhar os homens para que eles vivam seus amores, sintam as suas dores, tenham as suas sociedades, de sorte é que um homem vai ter dificuldade de dominar o mundo todo. Nimrod foi o único homem que dominou o mundo todo. Hitler não conseguiu dominar o mundo todo, Napoleão não conseguiu dominar o mundo todo, e tudo indica que só quem vai dominar o mundo todo agora, que vem, será o anticristo, né? De lá para cá, alguns tentaram, esses homens eram fortíssimos, eles tentaram dominar o mundo todo, mas não conseguiram, né? Não conseguiram. Hitler foi destruído, né, pelos russos. Os russos são fogo na guerra, né? Napoleão foi abafado, destruído, né? Agora Nimrod, ele manteve o seu poder até quando Deus confundiu as línguas. Aí aquela tribuzinha que tinha o conhecimento foi lá para o outro lado, aí o outro que ia se somar com ela foi lá para o outro lado, e assim não se somou o conhecimento, dando margem e tempo para que as nossas gerações, as nossas crianças, nossos meninos nascessem, crescessem, vivessem, se alegrassem, tivessem a sua vida normal. Deus nunca foi contra a ciência. Agora chegou o tempo. A Bíblia diz que no final dos tempos a ciência se multiplicaria. E é o que está vendo. Olha, a ciência é coisa do cão, é coisa do diabo. Não, a ciência sempre foi de Deus. Mas a Terra era jovem na época de Nimrod. Seria a mesma coisa de você dar um 38 para uma criança de 5 anos. Aí a criança ia pegar e dizer bam, bam no seu amigo e ia detonar mesmo o seu amigo. Então Deus resolveu dar um tempo como supremo juiz, e em nome das pessoas que ainda iria vir, ele resolveu confundir os idiomas. E a quantidade de idiomas no mundo é muito grande, porque os darwinistas dizem que os idiomas são como sotaques, vai se criando um novo idioma, mas nós não encontramos dessa forma. Encontramos num lugar como fosse a Amazônia milhares de idiomas. Tem países que falam 5 idiomas, 6. A Índia tem vários idiomas, vários dialetos. Países da África, tem países que tem 5, 6 idiomas num país só. Todos eles com ordem diferentes, sotaques diferentes. Não é apenas uma questão que foi evoluindo. Ao contrário do que os darwinistas diziam, que iam se criando novos idiomas através dos sotaques. Os idiomas vão acabando, porque existem milhares deles. Pronto, aqui mesmo no Brasil, quantos idiomas tinha? Não só tinha o Tupi-Guarani não, tinha o Dizebu-Puá, tinha centenas e centenas de idiomas, de tribos que viviam no Brasil. E esses idiomas foram destruídos, e hoje só existe o português. Por isso eu falo para você hoje em português e você entende tranquilamente, né? Ou seja, foram destruídos no Brasil centenas de idiomas. Um deles é o Dizebu-Puá-Cariri, que é o idioma dos índios cariris, o idioma de índios valentes, foi totalmente exterminado. Os dois idiomas, o Tupi e o Guarani, que são dois, né? Ou seja, a parte do centro do Brasil para o norte, o nordeste, e a parte do centro para o sul eram 2 idiomas. E eles foram destruídos. Dessa forma, os idiomas
né, foram extintos e vão diminuindo a quantidade de idioma no mundo. São tantos idiomas e todos nasceram na Torre de Babel. Vamos lá, vamos para a próxima palestra. Vamos para a próxima palestra.